Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, o capítulo de número 11, e também nos versos de número 11. Deuteronômio 11, 11, e nós vamos ler até o verso de número 15. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha tem um título em cima do verso 8, dizendo assim: os benefícios da obediência. Daqui a alguns minutos, nós vamos tomar a ceia, Pastor Léo. Nós vamos tomar a ceia, nós vamos nos ajoelhar e vamos passar de um ano para o outro. E certamente muitos de vocês vão estar agradecendo vitórias e bênçãos redundantes de uma obediência nesse ano. De uma graça de Deus, de um favor dele, mas também do seu comportamento obediente. O verso 11 diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Isso aqui é para nós, né? Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei chuvas da vossa terra a seu tempo. Olha a palavra, as primeiras e as últimas chuvas, né? Para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Irmãos, eu li esse texto de abertura, porque essa semana, o Sérgio está aí? Se o Sérgio estiver aí, dá um sinal onde está. O Sérgio não está aí, né? Essa semana, eu estava conversando com o Sérgio, e a gente tem costume de, às vezes, juntos, compartilhar a palavra, aquilo que vem como uma certa revelação de Deus para nós. E a gente estava olhando junto esse texto aqui, de promessas de Deus, de bênçãos de Deus para a vida daqueles que obedecem. E esse texto fala de montes e de vales. Irmãos, foi isso que aconteceu esse ano. Às vezes, a vontade da gente é estar só no monte, né, amor? Porque no monte você tem uma visão bonita. No monte você olha e vê as coisas, as guerras, as batalhas acontecendo lá no vale. Mas, irmãos, no monte não tem comida. No monte não tem árvore frutífera. As árvores frutíferas e o trabalho do dia a dia no vale. Então, pastor Paulo Bonini, mesmo que a gente esteja no monte, a gente também precisa ir para o vale. E Deus fala aqui que a terra que nós passamos a possuir é terra de montes e de vales. Esse ano você encontrou com alguém ou você disse para alguém: essa semana eu estou no vale. Momento de luta, de trabalho, de dificuldade, de correria. Às vezes até de preocupação com alguém internado, alguém que pegou a doença ou com outra doença. Mas esse texto também diz que essa terra é uma terra que o Senhor cuida. A bênção de Deus é chegar até aqui, Irmãngê, e saber que nós estamos encerrando 2020 debaixo do cuidado de Deus. Um Deus que cuida, pastor Antônio Carlos.
Um Deus que não nos joga aí a revelia para acontecer o que. Não, um Deus que tem cuidado sobre nós. E mais, Ele diz assim: eu vou dar chuva para a vossa terra, eu vou dar para vocês as primeiras e as últimas colheitas, eu vou preparar cereal, vinho, azeite, eu vou dar erva no campo, eu vou cuidar do seu gado, porque vocês vão comer e vão se fartar. Eu acho que dificilmente tem alguém aqui que possa dizer que passou necessidade, que não conseguiu vencer, não. Deus está conosco, né, irmãos? Agora, eu não quero ficar só nesse tema, eu quero tratar hoje de algumas decisões. Olha lá, eu quero falar um pouco sobre isso. Decisões para o ano de 2021. E eu quero começar com uma primeira decisão lá no livro de Josué. Pega aí, por gentileza, o livro de Josué, capítulo de número 24, muito conhecido, mas quero compartilhar essa palavra antes da ceia. Josué 24, e o verso de número 15. Aqui está uma decisão, a decisão de um pai de família, a decisão de um sacerdote do lar, a decisão de um homem que teme a Deus. E ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele termina a frase, ou ele termina o texto dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esse ano, infelizmente, nessa pandemia, muita gente deixou de servir ao Senhor. Alguns realmente não vieram à igreja por... Hoje, por exemplo, eu e a pastora visitamos uma irmã que não vem mais na igreja desde que começou a pandemia, porque ela é uma pessoa de risco e os filhos não deixam ela sair de casa. Até eu postei para os irmãos ver, a pastora também visitou ela, nos ajuda apoiando aí, visitando. Mas existem casos que nos entristecem, porque a gente percebeu que a pandemia acabou sendo uma desculpa para deixar de ir à igreja. Parar de servir a Deus como servia antigamente. Essa decisão aqui, eu pus como primeira para 2021, porque é o que vai nos manter a salvos. Eu e a minha casa servindo ao Senhor. No meio das batalhas, das lutas, das tempestades. Quando Jesus fala de casa, entre tantos assuntos, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, e no verso 24 em diante, ele fala de dois homens. Um homem sensato, um homem sábio, e um homem louco, indouto, que um construiu a casa na rocha, e o outro construiu na areia. Aí, olha lá, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente, que construiu sua casa na rocha. Olha o verso 25, já que o irmão colocou, vamos aproveitar. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e olha que expressão bonita, irmãos. Não caiu, porque estava edificada na rocha. Agora, olhe o insensato, verso 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo a um homem insensato. Edificou a casa sobre a areia. E o que aconteceu? Verso 27. Caiu a chuva, as mesmas intempéries. O que aconteceu com o homem prudente, aconteceu com o homem insensato. Sopraram os ventos, deram com ímpeto, e ela desabou. E olha a expressão lá, sendo grande a sua ruína. É muito triste, irmãos, mas infelizmente esse ano de 2020 muitas casas caíram, no sentido espiritual, no sentido de famílias que serviam a Deus com fidelidade. Aí começa a vir toda aquela situação sobre a família de vícios, de brigas, de divórcio, de separação de filhos saindo de casa, filhos se envolvendo com coisas ilícitas.
porque a casa estava firme na rocha, mas a pandemia ou o uso dela fez com que alguns parassem de servir a Deus. Agora, existem estratégias para nós fazermos isso com a nossa família. Primeiro, a Bíblia orienta a não forçarmos ninguém. Lá no livro de Zacarias diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Outra coisa que faz as famílias virem para a igreja, os filhos acompanharem os pais, é o exemplo. Um pai exemplar, uma mãe exemplar, que faz isso com carinho, os filhos vão seguir. Por que muitos de nós estamos servindo a Jesus até hoje? Porque nossos pais nos ensinaram, porque os nossos pais frequentaram a igreja, serviram a Deus com fidelidade. Outra coisa é orar pela salvação da família. Quanto tempo nós gastamos esse ano orando por nossa família? Você me arruma uma toalhinha, por favor? Esqueci meu lenço. Outra coisa é ajudar na retribuição, ajudar sem esperar retribuição. A Bíblia diz isso. Às vezes a gente ajuda esperando algo em troca. São atitudes, estratégias que nós fazemos para que decisões lindas aconteçam em 2021 e pessoas voltem para Deus. Abra sua Bíblia comigo para uma outra decisão, que na realidade aqui são 3, né, em um. Está lá no livro de Salmos. Vamos comigo para Salmos. Salmos, vamos começar pelo verso 34, Salmo 34. Salmo de número 34. Olha o exemplo de Davi no Salmo 34. Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Davi tomou uma decisão de louvar. Aliás, as canções mais lindas que cantamos nas igrejas são salmos de Davi. As mensagens que pregamos, a abertura de cultos são salmos de Davi. Porque era um homem que se inspirava em adorar e louvar a Deus. Decisões de louvar a Deus em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e passando, que não é fácil. Mas o louvor liberta, irmãos. Tem gente que vem para esse culto. Hoje nós aproveitamos, né, Vânia? Hoje nós cantamos meia hora. Fazia tempo que a gente não fazia um culto de louvor com meia hora. Fizemos hoje, vamos fazer o culto de 1h30 hoje. E que coisa linda ver os irmãos cantando, adorando a Deus. E teve gente que chegou aqui para pedir oração para o pastor, mas não vai nem pedir porque já foi curado, porque já foi liberto, porque aquela sensação ruim do coração saiu, doutor Alexandre. Porque o louvor liberta. Se nós soubéssemos o poder do louvor, a gente louvaria mais, cantaria mais. Então, decisões importantes de fazer isso, cuidar da família, louvar, cantar. Outra coisa, Davi fala da oração. Pega o Salmo 116. Salmo 116, versos 1 e 2. Olha o verso, o que diz aqui? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Irmãos, como é que está a nossa vida de oração? Nós temos um culto de oração aqui. O pastor está dirigindo aqui toda terça-feira. E ele faz isso com tanta... Eu percebo assim, pastorzão querido. Ele dirige aqui com tanta vontade, com tanto... O pastor Fábio gosta de orar. Ele põe aqui as bandeiras do Brasil, dos países, de Israel... Estava muito lindo, por sinal, terça agora também. Agora, se nós não podemos ir aqui no culto nesse dia por trabalho, faculdade, alguma coisa assim, quanto tempo estamos gastando de oração em casa? Irmãos, eu estou falando de coisas simples, mas de coisas poderosas. Cuidar da família, louvar a Deus e orar mais. Irmãos, se a gente parar para começar a orar mais, nós vamos
ter mais soluções de problemas na nossa vida. Porque você não imagina o poder da oração. Coisas que às vezes irmãos, a oração vai aonde você não vai. Eu costumo dizer aqui, pastor Paulo, que a outra geração orava mais. Um dos motivos que elas oravam mais era não ter celular. Irmão, lembra do seu marido, viajava, e ele dizia, chego segunda noite. Ele não chegava. Você entrava no quarto e ia orar. Hoje não, hoje você pega o celular e liga. Hoje você pega o WhatsApp e pergunta. Então, se você liga e pergunta, não precisa orar. Nós paramos de orar. Ou, pelo menos, estamos orando menos. Outra coisa que ele fala aqui, que ele medita na palavra. Pega o Salmo aí, 119, capítulo 119, vira uma folha, versos 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Eu não vou perguntar. Aliás, eu não vou perguntar, não, eu vou perguntar. Eu não vou pedir para levantar a mão, por favor, não levante. Mas quantos de nós tivemos tempo de oração, de leitura bíblica esse ano? E a gente ficou lá focado na televisão, ouvindo toda aquela desgraça. Quantos de nós desligamos a televisão para pelo menos um tempo de meditação? Quem aqui já leu a Bíblia toda durante um ano? Levante a mão. Oh, que beleza! Quantos de vocês, irmãos, aceitariam hoje o desafio de ler a Bíblia em 2021, de Gênesis a Apocalipse? E você assumiria esse compromisso. Você tem que ler a média de 3 a 4 capítulos por dia. Aí quando chegar no feriado, no domingo, você lê uns 5, aí você adianta um pouco. Quantos gostariam de assumir esse compromisso de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, de hoje até o próximo culto nosso de virada do dia 31? Fica de pé vocês que levantaram as mãos, por favor. Querido Deus, essas pessoas levantaram as mãos e estão assumindo um compromisso hoje aqui, diante do altar, diante desse povo, de que eles vão estar lendo a Bíblia, a Tua Palavra, durante esse ano de 2021. Eles vão ler a média de 3 capítulos por dia, ou 4. No domingo dá para ler um pouco mais, aí adianta a leitura, no feriado também, ou um dia que tiver mais descansado, mais tranquilo. E nós pedimos que o Senhor dê graça para que no dia 31 do próximo ano, se o Senhor não arrebatar a igreja, nós estivermos aqui, nós podemos pedir para esses irmãos ficarem de pé e virem aqui, quem sabe até receber um certificado, que o Azaf, alguém pode preparar para eles, para honrar essa decisão e esse desafio que eles estão assumindo hoje, de leitura bíblica. Isso quer dizer que eles vão ter tempo esse ano, vão se comprometer de assumir esse tempo e de todo dia ler 3 a 4 capítulos por dia da Tua Palavra. Eu oro e te agradeço, ó Deus, estou muito feliz pela vida desses amados que se levantaram aqui e lá na galeria. Quanta gente! Glória a Deus! Vamos aplaudir Jesus, irmãos? Pode se sentar. Cadê o Azaf? Azaf, me lembra, a gente vai preparar um certificado no teu nome, mas a gente dá para eles no dia 31 do ano que vem. E eles mesmo colocam o nome, tá bom? Você me ajuda a lembrar. Glória a Deus, irmão. Olha, se por mim podia terminar o culto agora, a gente ia embora para casa. Terceira decisão que eu quero compartilhar com os irmãos antes da gente tomar a ceia. Daniel, pega o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo de número 1, verso de número 4. Daniel 1, 4. A minha versão, Daniel 1, 4. Não, eu errei. É Daniel 1, 8.
1:8, por favor. Agora que eu percebi que eu errei. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, eu quero, com essa decisão de Daniel, conversar um pouco com os irmãos sobre contaminações, fraquezas, pecados, decisões erradas. Deus é bom. E Ele nos deu o dia 31 de dezembro de 2020 para acertar nossa vida, para ajoelhar e começar um novo ano com novas metas, com novas resoluções. E eu não sei qual foi a área que você se contaminou, mas todos nós, quem sabe em algum momento desse ano, nos envolvemos em algumas contaminações. Eu poderia citar muitas aqui e até ser deselegante e até ser constrangedor. Mas eu quero que o Espírito Santo, eu falei com ele agora há pouco aqui e disse: Espírito Santo, enquanto eu prego, faz aquele trabalho que eu, José Jorge, não posso fazer. Convença esse homem, essa mulher, de que existem áreas na sua vida que estão contaminadas e que ele e ela decida começar 2021 não se contaminando. E ter a graça e a ajuda de Deus de se manter não se contaminando. Irmãos, olha a decisão de Daniel de não comer da comida do rei, e nem beber da bebida do rei, e ficar comendo legumes e tomando água. Olha o resultado, capítulo 1, verso 15. Acompanhe comigo. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles, olha a expressão, mais robustos, e eu quero chamar aqui de mais fortes. Estavam eles mais fortes que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Jovem que está aí na galeria, a maioria está lá, né? A sua decisão esse ano está fazendo com que você termine o ano mais forte. A decisão de não se contaminar está mudando história para 2020. E aí o texto diz assim: com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Olha o verso 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu, olha o que Deus fez com aqueles que decidiram não se contaminar. Ora, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Verso 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, olha que expressão linda, irmãos, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. A decisão de não se contaminar trouxe sabedoria, trouxe fortalecimento, trouxe robustez, trouxe inteligência, trouxe saúde. Deus tem isso para nós. Aleluia! Escute, o certo
continua sendo certo, mesmo quando ninguém faz. O errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. E eu e você sabemos o que é certo e o que é errado. Uma das coisas que às vezes nos falta como crentes, chama-se convicção. Eu tenho uma convicção, e essa convicção é o que me segura firme na fé. Glória a Deus. Queridos, não dá tempo, então não vou falar o resto, mas que essa palavra fique ao seu coração, que ela marque a sua vida, que você vá para casa hoje pensando sobre essas decisões que nós compartilhamos aqui para o ano de 2021. E nós vamos tomar a ceia. Curva a sua fronte. Pai, aqui está a tua palavra. Poderia até falar mais, mas eu quero terminar no horário, eu quero que os irmãos ainda vá para casa, para a ceia com a família, mas nós vamos tomar a ceia do Senhor agora. E à meia-noite nós vamos estar ajoelhados, ou assentados, ou em pé, mas nós vamos estar orando e passando de 2020 para 2021 em oração, clamando ao Senhor e agradecendo porque estamos vivos, estamos com saúde e estamos na tua casa. E temos a alegria, o privilégio, a honra, o prazer de poder participar da mesa do Senhor. Amém e amém.